Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então, eu parei aqui no capítulo 3 dos procedimentos, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1º. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Vedado prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Artigo 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar, de ofício, as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Vamos destacar este artigo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Artigo 154. Aplica-se às multas o disposto no artigo 214, seção 2, da perda e da suspensão do poder familiar. Artigo 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Artigo 156. A petição inicial indicará, inciso 1, a autoridade judiciária a que for dirigida. Inciso 2, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. Inciso 3. A exposição sumária do fato e o pedido. Inciso 4. As provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 2º. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar, referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 desta lei. Artigo 158.
O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo 1º. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização. Parágrafo 2º. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Parágrafo 3º. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 4º. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização. Artigo 159. Tá, vamos encerrar por aqui e no próximo vídeo daremos continuidade a partir do artigo 159. Mas antes de finalizar, você já deve ter percebido que eu costumo utilizar recordações minhas ou trechos de filmes para quê? Para associar a esses artigos, esses parágrafos e esses incisos e facilitar a minha recordação no momento oportuno de uma prova, por exemplo. Porque o objetivo primordial desses vídeos é me ajudar a alcançar meu objetivo o meu intuito de ser aprovado no concurso público. Então eu lanço mão desse artifício, usar recordações, trechos de filmes para associar a esta informação que é vasta, como você pode observar. Então esses parágrafos me fizeram lembrar da época em que eu trabalhava no Top Cursos, lá em Vitória, na Avenida Marechal Campos. Nessa época eu não apenas ministrava cursos de informática, eu também fazia atendimento no telefone, né? Digitava trabalhos, digitava textos, prestava serviço de montagem e manutenção de computadores para possíveis clientes que porventura aparecessem por ali com seus computadores apresentando problema. E alguns desses clientes eram mais do que clientes, eram meus amigos, eram minhas amigas, como por exemplo o Dr. João Brandino, advogado. Ele, vez por outra, aparecia ali no Top Cursos para recorrer à minha ajuda. Por quê? Ele é um advogado. Provavelmente, a essa altura do campeonato, deve estar aposentado. Contudo, uma vez que você se forma na faculdade, em qualquer área do saber, não importa se é advogado, professor, engenheiro, seja lá qual for sua área de atuação, você vai ser advogado, ou engenheiro, ou professor para o resto da tua vida. Não importa se você está de férias, se está desempregado, se você... seja lá qual for a situação. Você vai ser sempre aquilo ali, o advogado, professor, engenheiro, tá me entendendo? Se você chegar para o Dr. João Brandino hoje e perguntar para ele, mesmo ele estando aposentado, perguntar para ele, doutor, esse artigo aqui da Constituição, o que significa isso aqui? Ele vai te explicar tudinho bonitinho, porque ele é um advogado. Para você advogar, você tem que passar pela prova do OAB. Você está me entendendo? Mesma coisa um professor. Se chegar um professor e perguntar, um professor de biologia, me explica o DNA, ele vai te explicar tudo, não importa se ele está desempregado, se ele está de férias ou se está aposentado. Tá. Então o Dr. João Brandino aparecia vez por outra lá no Top Cursos. Ele era de uma época em que utilizava-se a máquina de datilografia. Então, quando ele precisava de assuntos, de resolver alguma coisa com o computador e na área dos advogados, né, precisa-se muito do computador. Ele recorria a mim, eu era uma das pessoas a quem ele recorria. Ele levava muitos documentos para serem digitados. Ele era datilógrafo, mas não tinha familiaridade com os computadores, então eu digitava os textos para ele. Uma pessoa muito querida, muito gente fina lá na comunidade. Se porventura o Dr. João Brandino chegar a assistir esse vídeo, um grande abraço do seu amigo, professor Pablo.
Outro cidadão que aparecia ali vez por outra era o meu amigo Sérgio. Sérgio, conhecido na comunidade como Serginho, para aqueles mais, né, conhecidos, né? Ele é policial civil, a não ser que tenha se desligado, creio que não, deve estar lá até hoje. Procurou o Top Cursos para fazer um curso de Microsoft Word. Esse software que nós estamos utilizando aqui nesses vídeos do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, da LDB, e procurou o Top Cursos para fazer o curso de Word. Por quê? Eu tenho para mim que provavelmente a delegacia na qual ele estava lotado ia passar por um processo de informatização, de tal forma que ele procurou o curso com antecedência, com alguns meses de antecedência, para ir se preparando para o dia no qual os computadores fossem implantados. Então estudou comigo, eram aulas muito divertidas, porque ele era espontâneo, eu também, a gente sempre conversava bastante. Ele me falou do início de sua vida, que ele veio de origem humilde, estudou muito para chegar onde chegou, se esforçou bastante, realmente um homem muito estudioso, muito esforçado, meu amigo Sérgio. E os documentos que nós trabalhávamos nessas aulas eram documentos inerentes à sua profissão, sempre terminavam com uma fala mais ou menos assim: e mais não disse, e nem lhe foi perguntado. Eram como terminavam os documentos que nós trabalhávamos. Certa ocasião ele me telefonou. Estava lá na delegacia, você pegando ali Marechal Campos, né? Passou o Hospital das Clínicas, Praça de Eucalipto, tem uma delegacia por ali. Era onde ele estava lotado na época. Então, nessa ocasião ele me telefonou e falou: professor, o senhor pode vir aqui? Estava me chamando para ir lá na delegacia onde ele estava lotado. Eu falei: olha, agora realmente não posso, tô aqui ocupado, estou dando aula, não posso sair daqui. Não, professor, preciso da sua ajuda. Eu pago pela sua hora técnica, pela sua hora aula, por favor, vem aqui me ajudar. Falei: não esquenta não, fica frio que eu vou dar um jeito aqui, eu estou indo para aí. Aí coloquei meus alunos para fazer a digitação, pedi para alguém ficar ali orientando eles, assistindo eles, e fui até o meu amigo lá na delegacia para poder ajudá-lo. O que estava acontecendo? Ele estava diante do computador, havia alguém ia chegar ali para ser colhido um depoimento, eu sentei ao seu lado, então ele começou a colher aquele depoimento e foi operando o Microsoft Word, foi digitando, colhendo, fazendo as perguntas, foi digitando tudo. De vez em quando ele olhava para mim, eu acenava com a cabeça para ele, como quem disse: está tudo certo, é isso mesmo, está procedendo de maneira correta. Ele estava dominando aquele conhecimento, porque ele se esforçou, estudou, se preparou, fez tudo certinho. Por que ele me chamou então? Ele me chamou porque, como qualquer pessoa normal, estava nervoso. Estavam informatizando. Acredito que foi isso, né? Informatizaram naqueles dias. Então ele estava nervoso, que é muito comum, estava inseguro, mas dominou com perfeição a ferramenta, o software, o Microsoft Word. Eu estava ali ao seu lado funcionando como uma espécie de apoio psicológico. Se algo saísse errado, se acontecesse algum bug, eu estaria ali presente como seu professor para poder orientá-lo, para poder assisti-lo. Mas tudo correu bem. E se por acaso, meu amigo Sérgio, você assistir esse vídeo, um abraço aqui do seu amigo professor Pablo. Bom, é isso. Só mais um detalhe. Eu vou abrir aqui o software que eu desenvolvi de efeitos sonoros. É um pequeno software que eu desenvolvi para poder utilizar nas minhas videoaulas, né? Vou clicar num som qualquer desse aqui, certo? Esse aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a caixa de som. Vou clicar aqui. Por que eu cliquei? Por que eu abri esse software e cliquei aqui? Para você perceber que eu estou usando a caixa de som. Eu tenho certeza que isso que eu vou demonstrar aqui agora, muitas pessoas da área técnica já tinham percebido há muito tempo, mas a pessoa que é leiga não. Então eu vou demonstrar. Você ouviu, correto? Muito bem. Eu vou fechar o software. Você está me vendo aqui usando esse headset. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, fiz o headset. Está vendo esse plug? Ele está desligado. Ele sempre esteve desligado em todas as minhas videoaulas. Pô, professor, você está usando um headset que está desligado? Não, o headset não está desligado. O fone de ouvido está desligado. Esse headset possui dois plugs.
esse aqui, e o outro que está conectado no painel frontal do equipamento. Esse é do fone de ouvido, eu não preciso do fone de ouvido, as caixas de som estão ligadas, eu uso a caixa de som. O plug que está ligado é do microfone, aqui ó, eu uso este headset por causa do microfone, ok? Não tem nada aqui nos meus ouvidos, estou usando nenhum outro dispositivo tecnológico aqui, a não ser o headset. Quando eu fui comprar esse equipamento eu queria mesmo era um microfone, mas acreditei que, cheguei à conclusão que o headset seria mais útil. Em algum dado momento eu posso vir a precisar do fone de ouvido. Mas não é o caso. Todas as minhas videoaulas foram gravadas apenas com este microfone ligado, tá ok? Bom, o vídeo anterior sobre percepção extrasensorial, tenho certeza que você gostou desse vídeo. Achou interessante. No momento oportuno eu vou concluir aquele relato para vocês, tá certo? Muito obrigado.